Olá, espero que estejam todas bem. Peço licença para contar um pouquinho da minha história. Acredito que algumas me conheçam, mas um breve resumo. O meu nome é Juliana Sakurai, sou a filha mais velha do Roberto e da Cecília e Fukushi, sendo a terceira geração de praticantes do budismo de Nichiren Daishonin. Desde criança fui direcionada pelos meus pais na divisão dos estudantes nos grupos horizontais pelas orientações do presidente Ikeda. Em 2008, eu tive uma oportunidade profissional no interior de São Paulo, mudando de cidade e também de divisão, passando da divisão dos jovens para a divisão feminina. Em São José dos Campos, aprendi a importância da luta na divisão feminina. A vida sempre foi tranquila, nunca passei por nenhuma dificuldade extrema ou séria, seja no âmbito profissional, familiar, financeiro ou de saúde. Então, desde jovem, sempre orientava os membros com base nas orientações de Ikeda Sensei. No final de 2019, a empresa que trabalhei por 19 anos encerrou as suas atividades e retornei a São Paulo. Nesses 19 anos, nunca havia tirado férias de um mês. Então, falei para minha mãe que iria ficar uns meses sem trabalhar para poder viajar, descansar e organizar a minha vida física e principalmente mental. Em março do ano passado, de 2020, com o início da pandemia, repensei as minhas prioridades. E na primeira grande atividade de modo virtual, que foi o Gongyokai da divisão feminina, decidimos junto às líderes e os membros do bloco que no Gongyokai da divisão feminina de 2021 estaríamos todas em uma situação totalmente diferente e melhor da que de 2020. Nesse momento, decidi que iria voltar ao mercado de trabalho, mesmo em meio à pandemia, e no mês seguinte comecei em uma nova empresa. No final de 2020, descobri que estava grávida e, devido à minha idade, hipertensão crônica e diabetes gestacional, minha gestação foi considerada de alto risco e a obstetra deixou bem claro que, como eu nunca havia engravidado, poderia ocorrer um aborto espontâneo e isso seria normal e que precisava repousar o máximo que pudesse e relaxar. Naquele dia, decidi que teria uma gestação tranquila e o meu bebê, que é a quarta geração de praticantes do budismo, já é um grande valor para toda a sociedade, fazendo a diferença na vida de muitas pessoas e da nossa família. Com uma dieta alimentar rigorosa e medicamentos, consegui manter a minha pressão e a diabetes controlado por quase toda a gestação. No ultrassom morfológico do segundo trimestre, descobri que minha filha nasceria com uma fissura lábio-palatina. No meu caso é genético, pois eu nasci com uma fissura labial. A fissura é quando não ocorre a junção dos lábios e do palato na formação do feto no início da gestação. Fora isso, estava tudo bem com o bebê e seguimos para achar o melhor tratamento para quando ela nascesse. Com o agravamento da pandemia no início desse ano e tendo muitos casos positivos de Covid no meu local de trabalho, fui afastada do trabalho presencial e entrei de licença pelo INSS. Então, após 3 meses que iniciei na empresa, eu comuniquei que estava grávida. E a minha boa sorte foi que os donos da empresa ficaram super felizes. E mais 3 meses depois veio o meu afastamento das minhas atividades laborais. No início do mês de junho, deu um pico de hipertensão e fui internada, pois se não estabilizasse, teria que fazer uma cesárea. A obstetra me orientou a relaxar, pois se nascesse naquele momento, nasceria prematura e minha filha teria que ficar na UTI. Fazendo o Daimoku e tentando relaxar, em 2 dias minha pressão estabilizou e fui liberada. A Yumi nasceu 3 semanas depois, com 9 meses, no dia do Gongyokai da divisão feminina do nosso bloco. Pesquisando qual o melhor local para o tratamento dela, achamos um centro de especialidades em deformidades crânio-faciais em Bauru. Já estávamos pensando nos gastos envolvidos em como ir e vir ou ficar em Bauru, pois se locomover com uma recém-nascida é bem complicado. Recebemos a orientação que o tratamento em Bauru é pelo SUS e teríamos que passar na pediatra do posto de saúde para fazer um encaminhamento e aguardar ser chamados. Achamos que essa etapa iria demorar, mas após 2 semanas fomos chamadas para iniciar o tratamento aqui em São Paulo, no Hospital Municipal Infantil Menino Jesus na Bela Vista. Este hospital é especializado no tratamento de malformações congênitas. Está sob a gestão do Instituto Social Sírio-Libanês, que faz um trabalho junto ao centro de Bauru. O tratamento está sendo pelo Programa Municipal de Fissurado, composta por uma equipe multidisciplinar, formada por fisioterapeutas, assistentes sociais, fonoaudiólogos, nutricionistas, odontologista, ortodentista, psicólogo, cirurgião plástico e pediatra, que irá acompanhá-la até os 18 anos. Quando foi marcada a cirurgia da Yumi, agora para o mês de novembro, decidi que iria pedir as contas no serviço, pois minha licença maternidade encerrou no início do mês e precisava acompanhar os preparativos e cuidar da minha pequena após a cirurgia. Conversando com os donos e o RH da empresa, eles propuseram me colocar de férias e dar 3 meses de licença não remunerada para eu me dedicar aos cuidados da minha filha e voltar a trabalhar sem preocupação. Fiquei sem reação, pois eles consideraram o tempo que fiquei de licença maternidade para me dar as férias, e fui informada que meu cargo já havia sido ocupado e que no meu retorno não voltaria no mesmo setor e cargo de atuação, mas que eles já me realocaram para supervisionar o meu antigo setor e a área produtiva, ou seja, eu fui promovida mesmo afastada das minhas atividades.
Iniciamos o tratamento com modelador nasal no primeiro mês de vida e antes dela completar 5 meses, foi realizada a primeira cirurgia plástica nos lábios. Conversando com outras mães, elas relataram que os bebês sofrem bastante no dia da cirurgia devido ao jejum de 8 horas e depois com a limpeza dos pontos. Mas foi super tranquilo, ela não chorou de fome no dia da cirurgia, eu pude acompanhá-la até o centro cirúrgico, colocá-la na mesa de cirurgia e fiquei com ela até a anestesia geral fazer efeito. Quando dormiu, eu saí. Após o término da cirurgia, a médica já veio falar comigo e pude ficar com a minha filha que estava acordando da anestesia. Em relação à limpeza dos pontos, fazia quando ela dormia, então não sentia nada. A recuperação está sendo maravilhosa, não perdeu peso após a cirurgia e nem teve dificuldade para mamar. A primeira etapa já fomos vitoriosas, agora temos várias outras etapas para passarmos, mas tenho plena convicção e certeza que iremos vencer todas juntas. Aquela jovem de vida tranquila, que mesmo assim nunca deixou de participar ou praticar os ensinamentos do mestre e parecia que não tinha benefícios na vida, agora nesse momento da minha vida tenho certeza que estou desfrutando junto à minha filha e da minha família de toda essa boa sorte acumulada. Nunca duvidei da minha prática, apenas continuava e continuo a fazer o meu melhor sempre. Na explanação, os benefícios da lei mística são imensuráveis e ilimitados, Sensei diz. Mesmo que não se tenha profundo entendimento a respeito de seu significado, assim como um recém-nascido que é envolto pelo amor benevolente de sua mãe, somos envoltos naturalmente por imensurável boa sorte e felicidade. O importante é se colocar bem diante do Gohonzou, imbuído de fé e orar. Por maior que seja a força de influência do poder de alguém, ninguém supera uma pessoa que recita Daimoku. Este é o nosso orgulho como pessoas que possuem uma ligação direta com Nichiren Daishonin. O Gohonzou pode ser comparado com uma máquina de fazer felicidade. Nessa máquina, seus desejos são processados e se transformam em iluminação, e o karma em missão. Agradeço a todos que me proporcionaram, de alguma forma, toda essa transformação. Meu muito obrigada.